Olá, mulheres! Sejam muito bem-vindas. Meu nome é Isabela Braga, hipnoterapeuta especialista em compulsão alimentar. E esse é o Pode Mais Leve, um canal onde você vai entender tudo sobre os transtornos alimentares e como construir uma vida mais leve. E o tema de hoje é muito especial. A gente vai falar sobre a minha missão de vida, o que eu mais amo fazer, a hipnoterapia, e como ela tem ajudado milhares de mulheres a ressignificar os transtornos e essa relação mais descontrolada com a comida. O meu convidado é um cara muito especial, que sabe tudo sobre hipnose. Eu tenho a honra de receber aqui o meu mentor, autor do best-seller Desbloqueie o Poder da Sua Mente, esse livrinho que tá aqui na mesinha. Um livro que já vendeu mais de 11 milhões de cópias. Ele que é presidente da Omni Brasil, a maior escola de hipnose do mundo. Michael Arruda. Michael, muito obrigada por aceitar o meu convite. Obrigado, Bela, pelo convite. Vai ser um prazer aqui conversar com você e ajudar tantas mulheres, né, que precisam disso, que estão sofrendo com sobrepeso e principalmente compulsão alimentar. Estou à disposição para conversar, bater um papo, vai ser muito legal. Obrigada, Michael. É uma honra receber você aqui, você que foi o meu professor, que é o meu mentor. A gente é bem próximo e eu conheço, assim, um pouco da sua história, né? Mas quem tá ouvindo não sabe tanto da sua história. E eu queria que você contasse para essa pessoa, para essa mulher que tá ouvindo, como que você chegou de o sonho de ser pianista, quando você era criança, em ser hoje uma das maiores referências em hipnoterapia no Brasil? É uma curiosidade interessante, né? Eu nasci numa vila onde só tinha 6 casas, então eu não tinha crianças ali para brincar. O meu irmão mais velho é 8 anos mais velho do que eu, então também não tinha muita relação com ele. Então os únicos momentos que eu socializava era na escola, na hora do recreio. E isso fez eu crescer uma criança tímida, insegura, com baixa autoestima e com medo de falar com as pessoas. Uhum. E nesse caminho eu comecei a me interessar pelo piano, porque no piano é um negócio que eu posso estudar sozinho, posso ficar ali sem precisar falar com ninguém e tal. E assim foi a minha infância. Só que um dia eu encontrei um livro de hipnose, né, lá nos livros antigos do meu irmão mais velho, nem sabia que ele gostava disso, estudava isso. Então, de repente, eu peguei aquele livro e falei, putz, se eu aprender hipnose, eu acho que eu vou ser um cara popular na escola. E aí eu peguei o livro, comecei a estudar tudo, destrinchar todo o livro, treinar, fazer tudo. E aí eu senti que eu estava pronto para aplicar na escola e realmente me tornar o cara popular, né? Uhum. E aí eu fui na escola onde ia treinar com uma pessoa que eu não conhecia, só que quando eu estava com essa pessoa, achei que ele ia chegar para mim e falar, então, como que é? Me explica, como que a hipnose funciona e tal. Só que não, né? Eu já estava morrendo de medo ali de dar certo, não dar certo. Aí ele fala para mim que, peraí, então você tá falando que sabe fazer hipnose? Então deixa eu chamar um pessoal aqui pra gente ver isso. Uhum. E aí ele chamou uma galera, assim, botou todo mundo numa sala para me ver fazendo hipnose, sendo que ele não acreditava em hipnose. E aí eu fiz lá com toda a confiança do mundo, mas não deu certo, deu tudo errado, o pessoal saiu rindo de mim. Naquele momento eu criei um trauma em relação à hipnose. Uhum. E aí eu prometi para mim mesmo que eu só faria hipnose de novo quando eu tivesse certeza do que eu estava fazendo. Uhum. E assim eu comecei a estudar muito hipnose, aprendi inglês para estudar hipnose na internet e tal, e não fazia mais com ninguém. E eu, em paralelo, eu estudava piano. E aí depois eu tive uns momentos complicados ali na adolescência, né? Que minha mãe, ela passou por um câncer de mama, e aí 5 anos depois eu perdi meu pai de forma repentina por um infarto fulminante. E aí 1 ano depois, por conta da morte do meu pai, o câncer da minha mãe retornou e também perdi minha mãe. Caramba. E nesse momento eu percebi que eu precisava provar, né, para minha mãe, porque eu tinha feito uma promessa para ela que eu ia ser um sucesso na vida e tal. E aí eu me apeguei a isso e comecei a trabalhar, tentar de tudo. Só que nada parecia funcionar. Até que o piano já não dava mais para estudar, porque não tinha mais condição financeira, né? Uhum. O meu pai era o principal pilar financeiro da família, aí depois sem a minha mãe também, eu nunca tinha trabalhado e tal. Aí eu falei, bom, agora eu tô por mim mesmo. Aí eu tentei empreender, tentei trabalhar com vendas, com diversas coisas e nada Ficou dava certo. você, seu irmão e a sua irmã, sozinhos. Isso, e eu tenho um irmão mais novo também, né? Nós 2 mais novos e um mais velho, só que o meu irmão mais velho, ele morava em outro lugar e tal, e naquela época
ele não era tão próximo ali da gente, aí ficou eu para dar um jeito ali e resolver a situação. Uhum. E com isso eu comecei a buscar, mas nada dava certo, até que eu entendi uma coisa quando o empresário falou uma frase para mim, né? Ele falou: Michael, para você construir uma coisa no mundo exterior, primeiro você tem que construir dentro de você, né, no seu mundo interior. E foi ali que eu entendi que eu passei a vida toda tentando mudar a visão que as pessoas tinham sobre mim. Ao invés de eu me mudar, eu queria tocar piano. Aí que eu entendi por que eu queria tocar piano, porque quando eu tocava piano, eu achava que as pessoas iam gostar de mim, que as pessoas iam sentir que eu era popular. Porque na música é um negócio universal que quando você tá triste, você vai lá, coloca uma música para se animar. Você briga com o namorado, você coloca uma música para se animar. Tá depressivo, coloca uma música ali para aguentar aquele momento. E aí eu tinha aquela vontade, depois eu descobri isso, né, ao longo do tempo, de, na verdade, ser uma pessoa onde eu era capaz de produzir algo, né, no caso a música, para impactar o estado emocional das pessoas. E acho que por isso que eu comecei a me interessar mais a fundo por hipnose, no fato pela hipnoterapia, né? Uhum. E foi quando esse empresário falou essa frase para mim, e aí eu falei, bom, eu tenho que aplicar isso em mim para eu me mudar internamente e não tentar mudar os outros. E aí, quando eu comecei a me mudar e resolvi minha timidez, meu medo do público e tal, aí as coisas começaram a fluir e tal. E aí eu me conectei muito, né? Poxa, se a música era para ajudar as pessoas a mudar o estado emocional, com essa ferramenta eu posso ajudar muito mais profundamente. Uhum. E aí eu me encontrei nessa ferramenta, eu falei, não, então esse é o meu caminho. E aí eu dediquei mais ainda. E um dia eu descobri que, quando eu fui pesquisar no Brasil aqui, basicamente eu sabia mais do que todo mundo que eu falava. E aí foi quando as pessoas me pediram ajuda para ensinar, para fazer mentoria de hipnose e tal. Eu comecei a dar cursos e, de repente, nos últimos 5 anos, o negócio começou a crescer muito. E aí a minha escola aqui se tornou a maior do Brasil e depois se tornou a maior do mundo. Então, em resumo, essa é a minha história. Maravilhoso, Michael. Eu acho que todo mundo que está escutando esse podcast está buscando superar alguma situação, algum desafio que está vivendo, né? Quando alguém busca sobre transtorno alimentar, geralmente o buraco está bem fundo, né? Não é, eu comi um bombom a mais no final de semana, ou em vez de comer 2 pedaços de pizza, eu comi 3. Não, são questões muito profundas que ela está vivendo e é uma superação muito grande que ela vai precisar viver para se livrar desse transtorno, né? Sim. Eu acho que toda história de superação como a sua inspira bastante a gente a pensar que a gente, quando tá com um problema na vida, a gente não é esse problema, né? E eu acho que quando você pensa, nossa, eu queria ser mais magra, eu queria comer de uma maneira mais equilibrada, eu queria não ter o peso que eu tenho hoje, na verdade, a primeira coisa que você precisa fazer é mudar o seu estado interno. Porque se você só pensa no exterior, no quanto o outro vai te julgar, ou como você se enxerga no espelho, você não tá olhando para algo que é muito importante, que é a autocompaixão, autoconfiança, aceitação. E aceitação não é se aceitar, super acima do peso, ou eu não tô saudável, eu devo me aceitar. Não é nada disso. Aceitar quem você é fazer o melhor por você, não é mesmo? E acho que quando você encontrou esse caminho que fez sentido para você e mudou internamente, com certeza você começou a buscar momentos na sua vida, atitudes e ferramentas que fizessem bem para você, não é? Sim, que é isso que você falou, né? Quando você muda, você aceita a sua essência, né? E na nossa essência, ninguém nasceu para ser frustrado, para não gostar do próprio corpo, não gostar da própria saúde, né? E não existe aceitar a doença, aceitar um padrão baixo, frustrante. Então, quando a gente entende, aceita a nossa essência, que todos nós nascemos para sermos felizes, prósperos, saudáveis, aí a gente começa a dar o nosso máximo para atingir esses objetivos, né? Pelo menos eu acredito nisso. E foi isso que aconteceu comigo. Uhum. Quando eu entendi que eu tinha que aceitar que eu podia ser mais, né? Eu não precisava ser aquela pessoa tímida, com medo de falar com as pessoas e que não conseguia alcançar nada na vida. E eu não sei se você sabe uma parte bem pontual da minha história, mas eu perdi meu pai com 18 anos. Meu pai foi assassinado
A gente não Nossa. sabe se foi uma tentativa de assalto ou se foi uma briga de trânsito. Eu sei que eu tinha 18 anos, estava fazendo cursinho e de madrugada recebi uma ligação na minha casa dizendo que a gente tinha que reconhecer o corpo do meu pai. E eu reconheço muito a sua história de superação, né? Porque quando a gente perde um pai, uma mãe de uma maneira muito triste, né? E no seu caso foram os dois num curto espaço de tempo, a gente se depara com uma situação de vida onde você não tem escolha a não ser lidar com essa dor e seguir a sua vida, né? Mas você tem duas opções. Ou você coloca essa emoção embaixo do tapete e segue a sua vida achando que você tá deixando essa história para trás, ou você mergulha nesse sofrimento e se trabalha internamente, Resolve, né, de né? E fato. resolve. Só que a gente tem uma tendência a querer deixar para trás o sofrimento e seguir a vida. E foi mais ou menos isso que eu fiz, né? Claro que eu sofri muito, mas eu precisava sobreviver. Eu tinha 18 anos, precisava pagar minhas contas e fui seguir minha vida, né? E meu transtorno alimentar, ele aconteceu um pouquinho depois da morte do meu pai. Uns 4 anos depois eu comecei a desenvolver, né? A anorexia, a bulimia, a compulsão. E eu não sabia que por trás do meu transtorno existia um problema emocional que vinha muito antes do falecimento do meu pai, que era uma questão de autoconfiança, de autoestima, e que, na verdade, o falecimento do meu pai foi o transbordar do copo, né? Foi um alto impacto emocional que eu vivi, que eu não consegui lidar, e aí eu comecei a tentar encontrar uma maneira de lidar com esse sofrimento, né? Só que o que eu percebo olhando para trás, eu não sei se você reconhece isso também, é que sempre tem um momento que a gente olha para nossa vida e fala: chega, eu não quero mais passar por essa situação, né? Eu tô aqui sofrendo, já tentei de tudo, não consegui mudar, e eu vou fazer o que for preciso para mudar minha realidade, né? Eu me reconheço muito na sua história, porque eu sei que na sua história teve esse momento que você falou: chega, eu vou provar para mim mesmo que eu sou capaz de ter sucesso, que eu sou capaz de virar esse jogo, de mudar minha vida, né? Sim, e esse momento, só que foi diferente do que as pessoas pensam, né? Quando eu conto uma história em palestra e tal, eu falo, né, que quando minha mãe estava adoecendo e preocupada com meu futuro profissional, minha vida financeira, eu prometi para ela que eu ia fazer sucesso, que ia dar certo na vida e tal, porque eu não tinha passado no vestibular, eu nunca tinha trabalhado com nada, não tinha experiência nenhuma, não tinha feito nenhum curso de nada. Então era natural, né, como uma mãe, se preocupar com o que eu ia fazer da vida, como que eu ia ganhar a vida, né? E aí eu fiz essa promessa. E quando ela se foi, né, eu me apeguei muito a essa promessa. Só que, aparentemente, né, quando eu conto a minha história, aí as pessoas olham esse trecho e acham bonito, assim. Eu reconheço, né, que foi desafiador e tal, eu consegui, eu me esforcei, só que eles acham que o mais difícil foi esse fato, né? Nossa, ele foi lá e perdeu a mãe, conseguiu e buscou. Só que você está falando de se aceitar, né? De fato, o mais desafiador para mim não foi essa aceitação, né? Que aceitação, acho que não vem de uma forma externa. Não é aceitar, tipo, agora eu preciso... Como você falou, né? Não dá para esconder as emoções debaixo do pano. E eu acho que o difícil é a gente aceitar que precisa olhar para as nossas dores. E todo mundo tem um momento na vida que precisa olhar para as dores, né? E não a situação está acontecendo que você vai dar um jeito, você vai resolver aquela situação ali de forma externa. Mas e as nossas dores? E as minhas dores, algo que poucas pessoas sabem, foi que eu comecei a trabalhar para provar para minha mãe, né, que eu consegui e tal. Eu comecei a tentar fazer de tudo. Falo que cheguei até a vender CD pirata e tal, para de um jeito mostrar que eu conseguia ter sucesso. Só que aí o que aconteceu? Os anos foram passando, e aí eu não conseguia ter sucesso. Até começava a dar certo, só que aí o negócio não dava, aí quebrava, aí começava do zero de novo. E nisso, os meus amigos, acabando faculdade, entrando em trabalhos, entrando em empresas legais, passando em concurso, e eu parecendo ali ficando para trás, né? E aí, como que era a minha forma de me defender, entre aspas? Eu estava sempre fazendo coisas diferentes, empreendendo, e aí viajava, só que no fundo eu não tinha sucesso, não tinha dinheiro, e eu aparentava, né, que eu era uma pessoa diferente, disruptiva, só que no fundo eu estava
muito pior financeiramente do que todos os meus amigos que seguiram um padrãozinho ali de acabar a escola, acabar a faculdade e entrar no trabalho. Então, o meu orgulho não deixava eu simplesmente abaixar a cabeça e falar, putz, não, eu tenho que aprender, eu tenho que ser humilde e começar aqui do zero. E eu acho que por isso que nada dava certo na minha vida, né? Porque eu queria pular etapas. Talvez relacionada às mulheres, né, que ouvem você, é aquela mulher que está sempre tentando emagrecer, só que aí ela busca aquela dieta da vez, busca aquele remédio, busca talvez até uma cirurgia, achando que isso vai ser a solução mágica. Isso ela está tentando pular etapas, né? Uhum. E no meu caso era assim. E o maior desafio que eu tive foi quando esse empresário falou essa frase para mim, né? Falou, Michael, você precisa mudar dentro de você, ao invés de mudar fora. Foi quando eu percebi que eu estava numa postura arrogante, querendo pular etapas, querendo mostrar que eu era mais. E eu falei, nossa, o que minha família vai pensar? Eu já passei 5 anos aqui, quase 5 anos, fazendo um monte de coisa, mas não tenho formação, não tenho nada, não ganhei dinheiro. O que meus amigos vão pensar? O que minha família vai pensar? Uhum. Só que quando ele falou isso para mim, esse empresário, eu falei, não tem como fugir, né? Essas foram as minhas escolhas, eu preciso aceitar, eu preciso começar de baixo e começar dali, vamos ver o que vai dar. E foi quando, com muito pesar, né, eu tive que ser humilde. Falei com as pessoas próximas, né? Falei com meus irmãos, olha, as coisas na minha vida não estão dando certo e tal. E foi quando eu decidi fazer um concurso público. Só que eu decidi isso com ar de derrota, né? Assim, falei, nossa, eu não consegui, vou seguir o padrãozinho mesmo, mas tá tudo bem, eu vou seguir a vida normal e depois eu vou construindo. E aí eu comecei a estudar para o concurso público e foi interessante que quando eu abaixei a cabeça e aceitei encarar as minhas dores, as minhas emoções com humildade e começar a construir da base e decidi, se fosse necessário, fazer um concurso público, decidi estudar de fato e eu cheguei até a passar no concurso público, só que no momento que eu estava esperando ser chamado para esse concurso, foi quando eu já estava tranquilo com as minhas emoções, já tinha me aceitado, e aí o que aconteceu? Aí eu comecei a entrar e divulgar realmente a hipnose, que eu já estudava, falava com uns com os outros, mas era só as pessoas próximas, né? Aí eu falei, enquanto eu estou esperando o concurso público, deixa eu divulgar a hipnose aqui, fazer uns vídeos. E aí foi quando as pessoas começaram a me conhecer. E dali as coisas começaram realmente a acontecer, eu comecei a ficar conhecido nesse meio e tudo, mas eu acredito que isso tudo só aconteceu porque primeiro eu aceitei, né, que eu precisava olhar para dentro, ser humilde e começar do zero. Se não fosse assim, eu estaria me enganando até hoje. Talvez repetindo o mesmo padrão, né? Mesmo chegando padrão. Nos mesmos resultados. E exatamente. É exatamente isso que eu vejo todos os dias aqui no consultório, né? Por exemplo, pessoas que já passaram por uma cirurgia bariátrica, o que eu não sou contra, até porque eu não sou médica e nem tenho por que ser contra ou a favor, mas que não conseguiram encontrar a raiz da compulsão e elas acabam desenvolvendo, por exemplo, compulsão por compras, né? Então, ela não está olhando efetivamente para o que é que faz ela ter essa atitude, né? Ela transferiu a compulsão dela para um outro lugar, já que com a comida ela não conseguia mais, Não né? quis ser responsável, né? Eu Exatamente. quero trazer um dado aqui, como você falou, né? Você formou em hipnoterapia e lá a gente recebe muitas pessoas de diferentes nichos, diferentes objetivos, né? E eu recebi já um médico que era especialista em cirurgias bariátricas, né? Em mulheres. E ele chegou na formação de hipnoterapia com a seguinte queixa, falando, olha, Michael, eu tô aqui porque eu sou um ótimo cirurgião, sou um ótimo médico, meu consultório é cheio, as mulheres me procuram, porém, eu percebo que, primeiro, quase 50% das mulheres que passam para a cirurgia depois de 6 anos a 1 mês, 6 meses a 1 ano, elas voltam a engordar, e as que não voltam a engordar, mais de 70% elas passam a ter uma depressão, uma ansiedade, passam a ter outro tipo de compulsão, enfim, tem algum problema psicológico. E eu não entendo o que acontece, porque eu faço o trabalho, faço tudo ali, mas eu vejo que tem alguma coisa a mais. E só 15% das mulheres que fazem a cirurgia bariátrica e realmente ficam magras e sem nenhum outro transtorno, outro efeito colateral.
E aí ele foi na formação buscar, que é a causa, né? Isso com que você trabalha, né? A causa da compulsão alimentar. Que legal. Explique então para quem está te ouvindo o que exatamente é a hipnoterapia, já que você é a maior referência para falar sobre o assunto. Tá? Para a gente explicar de uma forma bem simples, assim, para todo mundo entender, eu imagino que você gosta muito de viajar, né? Eu adoro. Todo mundo gosta, né, eu acho. Então, Bela, e todo mundo que está nos ouvindo, imagina o seguinte, que você ganhou um navio super tecnológico. E esse navio, falam que ele pode te levar para qualquer lugar do mundo, qualquer país, em qualquer lugar que você queira ir. Uhum. De curiosidade, para onde você iria? Você pode chamar quem você quiser, sua família, amigos, para onde você iria? Primeiro lugar. Eu iria para a Grécia. Para Grécia. Legal. Aí você quer ir para Grécia, você chama sua família, chama alguns amigos, só que aí você não sabe a direção que é a Grécia. Aí você até busca entender, busca alguém que entende de direção e tal. Aí você entende, a Grécia é, por exemplo, para o norte, né? 300 graus para o norte. Tá bom. Aí você vai nesse navio e você tenta pilotar esse navio para ir nessa direção que você acredita que é a direção da Grécia. E aí você chama os seus amigos, avisa que todo mundo vai para a Grécia e tal, que em uma semana ou um mês vocês vão estar lá. E aí você liga o navio começa a navegar, né? Pela água. Só que ele navega 1 quilômetro e aí depois ele volta onde ele veio. E aí você não entende o que aconteceu, talvez seja o momento, seja o dia. Aí você, no dia seguinte, você liga o navio de novo e aí ele não sai do lugar. Aí no outro dia você liga de novo, aí você percebe que tem um negócio segurando o navio. Aí no outro dia você percebe que surgiram umas pedras, uns icebergs ali na frente do navio e não deixa o navio sair do lugar. Outro dia o navio começa simplesmente a girar em círculos. E você sabe o caminho, você sabe a direção, você tem o navio, mas você não consegue chegar lá. E aí nisso, os seus amigos, os seus familiares que você prometeu que você iria para a Grécia com eles começam a te questionar, né? Fala, poxa, Bela, mas você falou que a gente ia, cadê? Por que a gente tá indo lá? Por que você não tá levando a gente lá? O que aconteceu? E aí você começa a dar desculpa, fala, não, a gente vai ir lá e tal, só que o navio simplesmente não obedece você. E o navio, ele representa a sua mente. A sua mente, ela pode te levar no lugar que você quiser. E a hipnoterapia é um processo que você vai lá, olha o que está impedindo esse navio de realizar o que ele foi feito para realizar, que é navegar pelo mar e alcançar um destino final. E a hipnoterapia, então, é você ir lá, olhar se tem pedra, tira as pedras do caminho, pega as âncoras, tira as âncoras que estão segurando o navio, vê se tem algum problema no leme do navio que está fazendo ele andar em círculos, arrumar tudo isso. Então, depois que você tira as pedras, tira as âncoras, arruma o navio, se você sabe a direção, é só você seguir nessa direção que você chega lá. E a hipnoterapia é simplesmente isso. Maravilhoso, eu adorei essa explicação. O que não quer dizer que para chegar até a Grécia não vão aparecer outros problemas, né? Mas agora sim a gente vai conseguir de uma maneira muito mais clara e assertiva resolver esses problemas, não é mesmo? Exatamente, porque como eu falei, você tem o objetivo de chegar até a Grécia, mas a Grécia é o quê? É você atingir aquele corpo que você quer atingir, o peso que você quer atingir. E para atingir esse peso, aí tem que ter uma direção. E aí você pesquisando... Qual que é a direção? Vamos de uma forma bem simples, né? A pessoa quer emagrecer. Para emagrecer, acho que todo mundo sabe a direção, né? Uhum. Ela quer ter um peso tal. A direção é só você ingerir menos calorias do que você gasta. Então, é simples, não é complicado. Então, todo mundo deveria conseguir. Mas por que você não consegue? Ou seja, por que o navio não consegue seguir? Uhum. Aí é as pedras nos caminhos, a âncora que surge e tal. E a hipnoterapia vai lá descobrir o que está impedindo de você seguir a direção que, inclusive, muitas outras pessoas conseguem. Muitas pessoas, como é o seu caso hoje, você não precisa se esforçar ali para manter no peso que você quer se manter. Você não precisa ficar todo dia ali brigando com a balança. Nossa, não posso comer isso. Não, é natural. Porque você escolheu a direção e você não tem nada que impeça você de seguir essa direção. Sim. Só que, como você falou, dependendo do que a pessoa deseja,
às vezes aparecem outras coisas no caminho, porque a direção muitas vezes não é tão simples, tão linear. Muita gente acha que para alcançar a felicidade, eu tenho que ganhar X de dinheiro, tenho que arrumar um emprego assim. Ela acredita que essa é a direção. Só que quando ela está chegando nesse caminho e começa a ganhar dinheiro, ela vê que ainda não está feliz. Então, talvez a direção não estava tão correta, ou talvez ela precise fazer uma curva. Então, é isso. Mas, pelo menos, ela sabe ir na direção que ela quer, porque não tem nenhuma pedra, nenhuma âncora segurando ela. Então, acho que todo mundo que está sentindo, que sabe que pode chegar a algum lugar, quer chegar a algum lugar, mas parece que trava, parece que não vai, é que existe alguma causa emocional na mente que a hipnoterapia pode resolver. Sabe aquela história de, segunda-feira eu vou me controlar melhor, eu vou parar de comer esse monte de coisa que eu como no final de semana e vou perder peso. Eu escuto isso todos os dias aqui no consultório, né? Segunda-feira é o dia da dieta, é o dia da academia. Só que para quem sofre com a compulsão alimentar, é muito mais profundo, né? Então, são pessoas que, por exemplo, Michael, comem 5, 6 mil calorias num período de 1, 2 horas, né? É uma quantidade muito grande, é um descontrole muito grande. Às vezes, come comida que está congelada do freezer, come comida do lixo. Então, a gente tem aí um problema muito sério a ser resolvido. E a tentativa das pessoas em controlar a compulsão é eliminar a comida da vida. Então, se a minha compulsão é por chocolate, eu vou parar de comprar chocolate, porque eu não posso ter chocolate na minha vida. Esse é o maior erro. Porque você não está olhando para a causa que faz você ter o descontrole. O problema não é o chocolate, é o ganho que você tem quando você come muito chocolate, né? Exatamente. O que é que você está querendo tapar? Qual é o buraco que você está querendo tapar? Qual é o vazio que você está querendo preencher? O que você não está querendo olhar que faz você aqui naquele momento de compulsão, é quase que um momento de transe, que a pessoa tá ali focada na comida e ela perde a noção de tempo e espaço, ela perde toda essa noção e ela tá tão focada que ela come 5, 6 barras de chocolate, né? E eu percebo muito isso aqui, que todo mundo chega com essa dúvida, mas por que que a hipnoterapia resolve? Por que que ela é uma ferramenta tão assertiva no tratamento de um transtorno alimentar? Simplesmente porque ela consegue mapear a causa do problema e ressignificar a causa, né? Muitas vezes a gente sabe qual é a causa do problema. Você sabe que quando você era pequena, a sua mãe falava: come até o final, raspa o prato até o final, não pode deixar a comida no prato. Você sabe que a sua mãe falava: você tá ficando gordinha, menina, come menos, senão você vai ficar gordinha igual a sua avó, igual ao seu pai. Você sabe qual é a causa do problema, só que você não consegue mudar essa atitude. Você não consegue simplesmente entender o passado e falar: poxa, agora eu me sinto tranquila, já sei qual é o problema e não preciso mais da compulsão, né? Então, a hipnoterapia é uma maneira da gente voltar nesse passado, organizar melhor esses eventos e mostrar para a mente que agora ela tem um novo caminho, né, para seguir de uma maneira mais leve, mais tranquila e mais assertiva, não é mesmo? Exato. E o que você falou é quando a pessoa sabe a causa, né? E muitas vezes as pessoas lembram da causa. Mas e às vezes que não lembram da causa? Sim. Aí é pior ainda, né? Você contou isso quando a mãe influencia, né? E muitas vezes os pais influenciam todos os nossos problemas. Lembrei de um caso de uma cantora da Lily Allen, que é uma cantora famosa pela aquela música Smile. Quando ela lançou essa música em 2006, teve 3 milhões de arrecadação de 3 milhões de dólares só nesse álbum. E ela era uma pessoa super famosa e tal, e com um corpo legal. Aí as pessoas olham assim para uma celebridade e acham que, nossa, ela tem tudo na vida, né? Ela ali não tem problema nenhum, né? Só que as pessoas não veem os bastidores, né? Não veem por trás. A história dela é interessante porque ela, durante a adolescência toda dela, ela teve muitas dificuldades, passou por transtorno alimentar, anorexia, bulimia, só que conseguiu lidar, como a gente estava falando no começo, sem olhar para a emoção, conseguiu abafar aquilo ali e foi passando. Só que ela sempre foi um pouco, como ela dizia, viciada em fast food, né? Viciada em comer porcaria. Só que ela ia controlando, aí ficava ganhando peso, perdendo peso, até que ela decidiu casar. Ficou noiva, né? E foi casar, e ela percebeu que quanto mais estressada ela ficava, né? E casamento é algo bem estressante, né? No momento ali que você está organizando tudo, ela se afundava na comida. E ela foi ganhando peso,
até que ela viu que não tinha solução, não sabia o que fazer mais, e viu que uma amiga dela passou pela hipnoterapia, e ela decidiu fazer a hipnoterapia. E aí, o caso dela, achei muito interessante que a hipnoterapeuta, né, como muitas vezes a gente faz, buscou a causa raiz. Buscou na mente dela por que ela comia, né? O que representava o alimento para ela. E aí ela voltou para o momento quando ela tinha 12 anos de idade e a mãe dela estava já num estado terminal, a mãe dela teve câncer e a mãe dela morreria ali ainda naquele ano, com 12 anos de idade. Aí a mãe dela estava numa cadeira de balanço, sentada, naquele momento sentindo bem, chamou ela e falou, deixa eu te ensinar a cozinhar. E aí, naquele momento, a mente dela associou a comida com o conforto, com estar com a mãe, com o amor e o carinho que a mãe tinha por ela. Então, depois que ela perdeu a mãe, ainda com 12 anos, aí o que a mente dela fazia quando ficava triste, ficava frustrada? Eu quero a minha mãe. E a comida representa a minha mãe, o conforto da minha mãe. Então, ela ia e descontava o estresse, né? Para tentar se confortar, ela entrava na comida. E depois que ela fez isso, né? Foi em poucas sessões, 2 sessões, ela começou a emagrecer e ela, em pouco tempo, saiu assim de 44 de manequim, né, para 38, e depois nunca mais teve esse tipo de problema, porque resolveu a causa, né? Exatamente, resolver a causa é o nosso maior objetivo aqui no consultório, né? E isso não exclui o fato da pessoa precisar de um acompanhamento médico, às vezes de uma nutricionista especializada, de uma coach de saúde, por exemplo, que vai ajudar ela na prática ali no dia a dia, como que ela vai se relacionar de uma maneira equilibrada com a comida, mas a partir do momento que ela resolve a causa, ela consegue criar uma nova estratégia e seguir essa nova estratégia, né? Exato. Sabe que quando eu tratei o meu transtorno, eu não conhecia sobre hipnoterapia. A gente está falando do ano de 2010, provavelmente. Não se falava muito sobre hipnoterapia aqui no Brasil. E foram, assim, uns 5 anos para eu conseguir efetivamente falar, nossa, tô livre do transtorno. E aí foi um caminho de autoconhecimento, né? Então eu fui buscar nutricionista, psiquiatra, psicóloga. Aí eu percebi que só isso não seria o suficiente, porque existe uma causa emocional, algo que para mim era estranho, porque eu pensava, não, isso aqui é um problema que eu preciso de um remédio, né, para me controlar. E daí eu comecei a buscar, por exemplo, meditação, yoga, retiros. E nesse caminho que eu percebi uma melhora, porque eu comecei a olhar para dentro, né? E se eu soubesse da hipnoterapia, com certeza, teria sido muito diferente, assim. Eu acho que teria sido mais fácil olhar para minha dor e ressignificar. Eu acho que eu teria gastado menos tempo, menos dinheiro, porque a gente está falando de um tratamento de quase 5 anos, então é muito dinheiro. E tem também um valor que a gente não consegue calcular, né, Michael? Que não é do dinheiro em si, mas é do tanto de coisa que eu deixei de viver por 5 anos. Sofrimento, né? Em 5 anos. Sofrimento, E aqui no podcast a gente tem um momento que é o momento stalk. A gente stalkeou sua vida, mas é algo bom, tá? Eu tava dando uma olhadinha nos seus posts e tem um post que fala sobre a jornada não é linear, né? E eu acho que esse post ele se encaixa muito bem com essa busca do autoconhecimento, né? Explica um pouquinho para quem tá ouvindo o que você quer dizer quando você mostra num post que a jornada não é linear. Legal. Em resumo, eu gosto da frase que nada é por acaso, né? Tudo tem um propósito. Então, Bela, você falou de todo esse transtorno que você viveu, 5 anos, né, de luta, de sofrimento, só que vamos voltar para trás, no primeiro momento ali, no primeiro ano, os primeiros 6 meses que você percebeu que você precisava tratar isso. Imagina se você tivesse descoberto a hipnoterapia naquele momento. E legal, provavelmente você ia economizar 4 anos e meio de sofrimento, de tempo e de dinheiro. Ia resolver, só que seria um negócio muito pontual e ia voltar à vida normal. Só que você não daria tanto valor, talvez, para essa solução que você encontrou da hipnoterapia. Então, talvez você resolveria seu transtorno, que era o que você buscava. Resolvi, tá bom, deixa eu voltar para minha vida normal.
E agora, se você voltasse para sua vida normal lá atrás, o que você fazia antes? Eu não lembro. Eu era chefe de Você cozinha. era chefe de cozinha, né? Então, você ia continuar seguindo a sua vida, fazendo os seus pratos lá, trabalhando nos restaurantes. E imagina quantas milhares, né, dezenas de milhares de mulheres hoje que não conheceriam a sua história e não poderiam ser ajudadas. A quantidade de mulheres que você já ajudou só porque você teve que se esforçar tanto para achar uma solução para o seu transtorno. Então, quando você ficou 5 anos sofrendo com isso, aparentemente era um sofrimento desnecessário. Só que eu acredito, né, que esses 5 anos sofrendo fez você perceber, nossa, esse negócio atrapalha muita gente e as mulheres não precisam viver assim, não devem viver assim. Eu preciso ajudar outras mulheres que sofreram como eu, que sofrem como eu sofria, para que elas não passem 5 anos da vida delas assim. E aí foi quando talvez o seu subconsciente decidiu pegar isso como missão, como a sua missão hoje, né, de ajudar essas mulheres. Só que quando você passava por isso lá atrás, era impossível você pensar nisso, né? Ninguém pensa nisso. Então a jornada não é linear. Mas hoje, olhando para trás, isso faz sentido e a sua história de dor, de sofrimento ali durante 5 anos está ajudando hoje milhões de pessoas, não só as pessoas que você atende no consultório, mas a família dessas pessoas, as pessoas que escutam você nas suas redes sociais, escutam o podcast. Então, olha só quantas pessoas você ajuda simplesmente por algo que um acaso que não é o acaso, né? Então, disso, o que eu posso falar para as pessoas é que, assim, não importa o sofrimento que você está passando, não importa a dificuldade que você está tendo com o seu sobrepeso, sua compulsão, você não está ouvindo isso aqui, assistindo isso aqui por acaso. Então, dê valor a isso aqui, talvez seja o momento que você precisava ouvir isso aqui para você buscar a hipnoterapia, buscar a Bela, para então você entender o quanto isso vai mudar a sua vida para melhor. E muda mesmo, né, Michael? Se a gente pudesse fazer um corte da nossa vida, da minha, da sua, de como era a nossa vida antes da hipnoterapia e como é depois, a diferença é muito grande, né? E às vezes a gente leva um tempinho para perceber isso, e aí a gente vai dando valor para outras coisas, né? Ah, mas é porque eu me esforcei, eu mudei de emprego, eu fiz uma transição de carreira. Ah, mas é porque tal pessoa me ajudou. E quando você começa a refletir, perceber o quanto que um processo de hipnoterapia ele te transforma em todas as áreas da vida. Porque é óbvio que as pessoas buscam para uma questão específica. Eu quero hipnoterapia para minha compulsão alimentar. Só que ela não tem a ideia de que trabalhar a causa raiz por trás da compulsão vai ajudar ela no relacionamento com o marido dela, na profissão dela, na relação com os filhos. Impacta a vida inteira dela, não só a relação com o corpo, com a comida, não só melhora o descontrole. Então, realmente, é uma ferramenta muito assertiva, que não envolve religião, que não é magia, que é sério, que tem um monte de estudo científico falando sobre essa ferramenta e que possibilita que a gente se liberte dessas âncoras, né? Tire essas pedras do caminho para seguir de uma maneira mais leve, né? Eu queria muito te agradecer por esse bate-papo. Para mim é uma honra receber você aqui, porque você me inspirou muito durante a minha trajetória. E em muitos momentos eu achei que eu não ia conseguir. Em muitos momentos eu achei que, de novo, eu ia ter que cair no meu padrão de antes, né? Num padrão de frustração, de baixa autoconfiança, que, na verdade, tudo isso que estava por trás do meu transtorno, né? Hoje eu sei. Porque quando eu fui buscar a hipnoterapia, não foi por causa do meu transtorno. E daí eu descobri que, na verdade, o sintoma que eu fui tratar, ele estava totalmente relacionado ao meu transtorno. Eu só tinha direcionado, né, o transtorno, que não era mais um transtorno alimentar, como, por exemplo, a relação com o dinheiro, né? Então, uma pessoa que tem um transtorno alimentar e ela consegue se curar ou entrar em remissão, como a gente fala, de um transtorno. Mas daí ela começa a desenvolver uma relação com o dinheiro que não é saudável. Ela gasta demais ou ela não consegue ganhar. Talvez a causa disso seja a mesma causa por trás do transtorno dela, né? E geralmente é, né? E geralmente é. E quando eu fui buscar tratamento e foi quando eu me apaixonei pela ferramenta, eu não achei que minha vida ia mudar tanto como mudou em tão pouco tempo, né? E a gente olhando para sua história também de 5 anos para cá,
a sua vida mudou muito, né? Então, se você pudesse deixar um recado, uma reflexão, uma frase de inspiração para quem está escutando esse podcast e está buscando com todas as forças ter uma vida mais leve, se libertar, seja qual é o sintoma que você tem, se é um transtorno alimentar, se é uma escassez de dinheiro, que recado seria esse? Tá. As pessoas, elas muitas vezes deixam de fazer as coisas, né, e coisas simples como, nossa, deixa eu aproveitar essa oportunidade da hipnoterapia, deixa eu pelo menos conversar com a Bela, ou buscar ler algo sobre isso, ou ouvir esse podcast até o fim, porque no fundo elas têm medo, né? Tem medo de que, será que vai valer a pena? Será que eu vou perder meu tempo? Será que o meu dinheiro não vai ser bem investido nisso? Não sei. Só que quando as pessoas tomam atitudes por conta do medo, não tem como o resultado ser positivo, não tem como o resultado ser algo incrível para a vida, né? No máximo, o resultado vai ser algo medíocre, mediano. Então, para de tomar atitudes balizadas no seu medo e passa a tomar atitudes balizadas na sua fé. O quanto que tomar essa atitude de buscar um hipnoterapeuta, né, Bela, pode mudar a vida de alguém. Então pensa, e se der tudo certo? E se realmente a hipnoterapia for tudo isso que a Bela, que o Maico tá falando? Nossa, aí a minha vida vai ser incrível, aí eu vou resolver minha compulsão, aí eu vou resolver meu relacionamento. Então, tenha mais fé que é possível você ter uma vida incrível. E para finalizar com essa explicação, né, eu gosto de deixar sempre a frase que eu acredito muito que mudou minha vida quando eu entendi essa frase, que é: quando a sua fé for maior do que o seu medo, milagres acontecerão na sua vida. Maravilhoso, eu acredito muito nessa frase. Ela me toca e aqui a gente não fala de fé religiosa, né? A gente fala de uma fé interna, daquilo que faz sentido para você. E eu queria te agradecer do fundo do meu coração por estar aqui batendo esse papo comigo, inspirando muitas pessoas a buscar ajuda. E você é uma inspiração para mim e eu te agradeço demais por estar aqui hoje. Bela, obrigado. Eu que agradeço pelo convite e você é uma referência, né, para todos os hipnoterapeutas, né? Eu falo de você. Inclusive, você é uma embaixadora, né, da Omni e eu dou o seu exemplo para inspirar todos os hipnoterapeutas que estão se formando para mostrar que é possível causar um grande impacto na sociedade. Porque se a Bela consegue, né, se você está conseguindo, então todo mundo pode conseguir. Então, você é uma inspiração também para a gente, para mim, uma inspiração de superação, de alcançar os seus sonhos. Então, eu que agradeço e sempre estou à disposição. Obrigada. E esse é só o comecinho, né? Só Ainda tá começando. faremos muitas coisas grandiosas. Com certeza. Esse foi mais um episódio do Pod Mais Leve. Michael, deixa aqui o seu Instagram para que todo mundo possa te seguir. É @MichaelArruda. E é confuso o meu nome, né? Que escreve Michael Arruda. Então, @Michael Arruda. A gente vai deixar aqui na descrição do podcast. O meu Instagram é @IsabelaBraga com Z, _ no final. Esse foi mais um episódio, então, do Pod Mais Leve, um canal onde você entende tudo sobre os transtornos alimentares e como ter uma vida mais leve. E a gente se vê no próximo episódio.